a gente vai voltar, Yuri, a falar sobre tarifaço. Então, na segunda-feira, vai haver uma audiência pública lá nos Estados Unidos para que as partes interessadas possam explicar suas razões, fazer seus pedidos, suas defesas em relação ao resultado daquela investigação da seção 301 e aquela recomendação do USTR, um órgão de comércio do governo, que recomendou tarifas de 25% para alguns produtos brasileiros. O governo acha que impacta mais ou menos 21% dos produtos das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Pois bem, nessa audiência pública, a gente já começou a abrir o jornal falando do que já foi a manifestação por escrito de Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco a gente relembra. Mas agora eu trago para vocês o que tem na manifestação por escrita do jornalista empresário Paulo Figueiredo. Porque antes ele está inscrito para participar, dessa audiência pública, mas antes de fazer ali a fala, ter os minutos ali para falar, fazer a defesa oral, eles mandam um documento por escrito. Então a gente teve acesso a esse documento e eu trago alguns pontos. Aliás, eu trago o ponto principal. O que Paulo Figueiredo propõe? Ele diz o seguinte, olha, vamos trocar, ele sugere para o governo americano trocar a imposição de tarifas, desses 25% de tarifas sobre produtos brasileiros, por sanções a autoridades, a ministros do Supremo. Então, primeiro porque ele alega que é o seguinte, olha, as tarifas de 25%, elas vão prejudicar consumidores americanos, produtores brasileiros e vai prejudicar até a campanha, pode até vir prejudicar a campanha de Flávio Bolsonaro, ou seja, a volta da direita no Brasil. Então, ele traz esse elemento político também. E aí, por que ele fala? Então, vamos trocar a tarifa de 25%, que vai prejudicar inocentes, e vamos colocar a Magnitsky e o cancelamento de vistos de familiares dos ministros do Supremo. E quais ministros? Dessa vez, ele vai um pouco mais além do que já aconteceu. Ele sugere a aplicação da Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, à esposa dele, Viviane Barsi, advogada, e também aos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando da ministra Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. E ele ainda acrescenta o ministro Gilmar Mendes, que não é da primeira turma, mas esses da primeira turma porque eles votaram na condenação dos acusados na trama golpista. E o ministro Gilmar Mendes, por outra questão, pela questão da Lava Jato, por defender e ter participado ali da anulação da questão da Lava Jato. Nas palavras de Paulo Figueiredo nesse documento, ele fala o seguinte, olha, essas decisões conferem força jurídica coletiva às decisões do ministro Moraes, Ele fala dos ministros da primeira turma. E continuando aqui, então, ele fala o seguinte, que é importante, em terceiro lugar, que o aspecto relativo à corrupção seja aplicado à arquitetura da impunidade documentada nos autos. Então, não só a Magnitsky para esses ministros do Supremo, quanto o cancelamento do visto a todos os familiares desses que teriam sobre si a aplicação da Magnitsky. E se a gente está falando de ministros do Supremo, a gente chama Matheus Teixeira, porque o Matheus também teve acesso a esse documento, estávamos lendo juntos aqui os documentos, e eu queria ver se o Matheus Teixeira pode falar conosco aqui sobre, Matheus, essa questão rapidamente do Gilmar Mendes especificamente. Exatamente, Débora. Ele pede a Magnitsky para os ministros da primeira turma, portanto, aqueles que votaram para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que, segundo o Supremo, participaram de uma tentativa de golpe de Estado, mas tem esse adicional, essa pitada política no pedido, porque inclui também o ministro Gilmar Mendes. Eles explicam isso no documento, porque Gilmar Mendes é o ministro que dá o respaldo político para Alexandre de Moraes. E, de fato, Gilmar Mendes é o decano do Supremo Tribunal Federal, é um cargo que não muda muita coisa, digamos assim, na prática. Na hora do plenário são 11 votos, todos os votos têm o mesmo peso, mas o simbolismo do decano tem, sim,
um peso e justamente essa questão que o diferencia. E ele não só é o decano, como é o ministro que mais dá entrevistas, que mais costuma ter uma interlocução com o mundo político e que dá apoio a Alexandre de Moraes e que também articula para proteger ele, resguardar o Supremo de ofensivas de adversários políticos. Portanto, Paulo Figueiredo não vai para cima apenas de quem votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também do decano do Supremo, e ele aproveita a peça e traz também o histórico em relação à Operação Lava Jato, mencionando decisões que, segundo ele, teriam sido dadas por Gilmar e permitido a impunidade de crimes contra a corrupção. Esse é o argumento de Paulo Figueiredo. Matheus Teixeira, muito obrigado, meu caro, pela sua análise aqui, complementando a apuração que a Débora Bergamasco trouxe aí sobre, mais uma vez, esse contexto, Brasil e Estados Unidos, a relação de aliados de Flávio Bolsonaro com a Casa Branca e o quanto, né, a despeito do que preconiza a institucionalidade e a diplomacia, o quanto há, sim, países com interesses eleitorais em outros países e muito disso do governo Donald Trump em relação ao Brasil. E vale lembrar, o Brasil também teve em relação à eleição que Donald Trump venceu contra Kamala Harris.